De volta com o nosso Você Bonito. E olha, adorei quando vi o roteiro do programa de hoje, na reunião de pauta, quando a gente viu que conseguiu trazer para o programa assuntos tão legais e que poucas vezes e poucos programas apresentam. Vocês já ouviram falar da biomassa de banana verde? Para algumas pessoas vai ser um assunto inédito, para outras nem tanto. Mas o melhor de tudo isso é que a gente vai ter uma verdadeira aula sobre o assunto e vocês vão entender melhor os benefícios, por que a gente deve incluir essa biomassa de banana verde na nossa alimentação. Minha convidada, é claro, que eu adoro, estava louca para ela voltar ao programa, que ela não tinha me visto grávida ainda, estou muito feliz que ela veio. Doutora Gisela Savioli, seja bem-vinda. Olha, muito bem, você que tá, vocês são um espetáculo, por favor, meninos, olha isso. Doutora Gisela arrasa, tanto nos looks, na elegância, quanto também no corpite, vamos combinar? É que eu tenho alguém que cuida muito bem do meu coração. Então tá bom, maridão. Seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Linda. Obrigada. Gente, eu lembro sempre de vocês. Você tá o máximo. Nossa, modelo, hein? Faz favor. Obrigada, eu fico feliz, porque é tanta disciplina, né? Que mas não adianta, depois tem que ser. Não é? Se deixar de lado, se esquecer, se der uma escorregada muito grande, depois tem um prejuízo, né? Pois é, tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me né? convém, que é o nome do seu livro que a gente já vai mostrar. A gente já vai falar. Vamos falar hoje de biomassa de banana verde. Que assunto bacana e tão pouco explorado e que muitas vezes as pessoas acabam até vendo. Hoje a gente já tem à venda em alguns lugares a biomassa. Graças a Deus. Mas que passam por ela ali na prateleira. Não dão valor. Não dão valor. O que será biomassa de banana verde? Então, doutora Gisela, o espaço é todo seu. Comece a sua aula, que hoje a gente só vai assistir, porque é bom demais. Fique à vontade. Bom, eu trouxe um apetrecho, um instrumento do meu consultório para entender e explicar, para ficar bem assim didático. Bom, primeira coisa, falar de biomassa de banana verde é falar de uma coisa chamada amido resistente. Aí a gente fala, mas o que é isso? Tem a ver com digestão. Então, vamos lembrar o seguinte, o nosso corpo não entende alimento, ele entende o nutriente que está dentro desse alimento. Então, quando eu como, é como se eu comesse um grande colar de pérolas, formado de nutrientes, e as minhas enzimas digestivas são as tesourinhas que vão desfiar este colar, porque eu como assim. Mas eu só absorvo quando está assim. Então, tem coisas que eu preciso comer e absorver inteirinho para não fazer mal para a saúde. Um exemplo disso é a proteína, né? Que eu como na forma de um colar de proteína, mas eu só vou absorver quando estiver na forma de aminoácido. Entendi. No caso das gorduras, eu corto até chegar na menor porçãozinha, que são os ácidos graxos. É assim que eu absorvo. E o carboidrato, o colar de pérola deles, é a glicose. Então, a glicose é um grande colar de pérolas que eu vou digerindo, porque é quando eu absorvo na forma de glicose que ela entra na minha célula e traz todos os benefícios. Porque glicose é importante, mas não demais. Entendi. Né? Agora, o que é o amido resistente? É aquele colar que a minha enzima digestiva não consegue cortar. E aí eu como assim e ele vai assim inteirinho para o meu intestino. Gente, intestino que é o nosso segundo cérebro. Isso é um tema de um capítulo inteiro do livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Vou ficar com ele para mostrar. Isso. Então tem um capítulo inteiro mostrando o quê? Por que o intestino é tão importante? Nós temos que parar com aquela mania de olhar o intestino como um grande órgão excretor. Pensa, na hora que seu bebê está sendo formado, no mesmo folículo embrionário, saiu cérebro e intestino. Então, todos os neurotransmissores que eu sintetizo no cérebro, eu sintetizo no intestino. Eu tenho mais neurônios no meu intestino do que na minha medula. Meu sistema imunológico, de 50% a 75% dos disparos de gatilho para requerer isso, vem do intestino. Então, gente, o intestino a gente tem que olhar com todo amor e carinho. Como que eu vou tratar bem desse intestino? Então, primeira coisa, na sua casa, olha para a parede. Normalmente, a não ser que ela seja assim um elemento de decoração, você não vê os tijolos. Ela tá toda rebocadinha, pintadinha, bonitinha. Ok.
É assim que a parede do meu intestino tem que estar, rebocada, bonitinha, tá? Eu não posso ficar vendo tijolo e depois aquele cimentinho entre os tijolos. Eu tenho que ver a parede bonitinha. Se eu tô com uma parede dentro de casa, tem gente morando lá dentro, né? São as nossas bactérias intestinais. Então, pensa, do seu peso, 1,5 kg são bactérias intestinais. E delas, Carol, depende a nossa saúde ou não. Então, elas são positivas até certo ponto. Quando está tudo em equilíbrio. Eu brinco e digo que tem o bem e o mal brigando aqui fora e tem o bem e o mal brigando no nosso intestino. Quando que as minhas boas bactérias estão felizes? Quando eu como muita fibra, quando eu como muita salada, muito legume, muita verdura, que além de vir com uma série de nutrientes, vem com a fibra. E hoje o que está mais pobre na nossa alimentação são justamente as fibras. Mas o que essa bactéria faz? A do bem. A gente não fala de bactérias acidófilas, né? Sim. Que todo mundo fala. Por quê? Porque elas gostam de ambiente ácido. Então, quando elas têm fibra, a comidinha delas é essa fibra e ela faz com essa fibra uma acidez no ambiente do intestino, matando as más e deixando elas felizes e boas. E essas substâncias, esses ácidos que ela produz, um deles é o ácido butírico, por exemplo, que faz o quê? É o elemento preferencial para a saúde da sua parede intestinal. Então, quem reboca bonitinha a sua parede são as suas boas bactérias. Entendi. E de quebra lá as más. Mas o que está acontecendo hoje, Carol? Tá tudo a falta de fibra faz com que essas boas bactérias não produzam isso, que é o que vai rebocar. Aí eu vou ficar com o meu intestino cheio de tijolinho igual aparente. O nosso cenário. Só que com um pequeno detalhe. Aos poucos, aquele tijolo vai perdendo cimentinho entre eles e eu começo a olhar e começo a ver do lado de lá. E aí é que mora o perigo, porque, por exemplo, assim como eu preciso para o amido resistente, ele inteiro para o meu intestino, proteínas, elas têm que estar totalmente digeridas. Então, ela não pode chegar ao colar de pérolas de proteína, ela tem que chegar à bolinha. Entendi. Se chega esse colar de pérolas, ele pode atravessar a parede, aquele buraco que está entre os tijolos, e aí vai para a corrente sanguínea e você começa um processo de alergia. Nossa, então, peraí. Fazer o seguinte, doutora Gisela, vamos segurar aqui, vou dar um recadinho e na volta... Pois não. Eu falei pra vocês que ia ser uma aula, eu me sento aqui, olha, eu trago até o caderno e anoto que isso que vocês podem fazer em casa, que é muito bacana. Ou ver na internet, depois isso é uma benção. Poder assistir de novo o programa muito legal, né? Pra vocês guardarem todas essas informações. Na volta do recadinho, a gente vai retomar exatamente isso, o porquê é positivo que essa biomassa de banana verde entre inteira... E isso faz bem para o intestino. E para outras coisas para outras coisas também? É bom demais. Aguarde um minutinho, daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltamos a conversar com a doutora Gisela Savioli, que é nutricionista funcional, que quando vem ao programa, realmente é uma aula assim que, olha, vou dizer um negócio. Você podia vir toda semana, pelo menos uma vez por semana. É um prazer. Porque daí a gente vai se sentar, todo mundo... E vai todo mundo assistir, que é exatamente isso que vocês têm que fazer agora. A gente vai retomar o nosso papo. Paramos então, você explicou o que acontece com o nosso intestino, as bactérias boas, as bactérias ruins, que a falta de fibra faz com que as ruins prevaleçam. Isso. Agora, por que a biomassa de banana verde, quando entra em contato então com o nosso intestino, como você explicou no início, ela vai inteira, ela não é quebrada. Portanto, se não é quebrada, não tem caloria, não engorda. Primeiro ponto que para nós mulheres, né, fica sendo assim, quem quer emagrecer, etc e tal. Então, o que acontece? Nós estamos aqui com a chefe Ângela, que fez umas preparações e nós vamos mostrar que a biomassa dá para você colocar em todas as preparações. Então, veja só, o fato de você agregar biomassa de banana verde em qualquer preparação, porque ela não tem gosto, não tem sabor, ela dá volume e pega o gosto do alimento. Então, se você põe no arroz, no feijão, nas preparações habituais, ninguém percebe e você está agregando amido resistente, você está agregando valor nutricional. E o melhor,
o que você estava falando do famoso índice glicêmico. O que é isso? Lembra que eu falei que o colar de pérolas do carboidrato é formado de glicose? Dependendo do tipo de carboidrato que você come, então é muito diferente você comer um feijão que tem carboidrato de você comer uma batata que é puro amido carboidrato. Tá. Então o que acontece? A velocidade com a qual essa glicose vai para a corrente sanguínea. Porque lembrando, gente, nós não fazemos digestão no estômago, é no intestino. Olha a importância do intestino. É tudo no intestino, então. A grande maioria da digestão e absorção é feita no intestino. E é a parede intestinal, que nós precisamos tê-la bem rebocadinha, que determina assim, você é nutriente, pode entrar, é bem-vindo. Você é tranqueira, vai embora. Agora, se eu tô com aqueles buracos, é o contrário. O nutriente acaba indo embora e a tranqueira entrando. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu estou com a absorção desta glicose, o fato de cortar e essa glicose ser absorvida no meu intestino e ir na minha corrente sanguínea, isso se chama índice glicêmico. Então, tem alimentos que têm um índice glicêmico alto e outros mais baixos. O que essa abençoada biomassa de banana verde faz? Faz com que diminua o índice glicêmico de tudo aonde ela está. Então, primeiro, confere mais saciedade, porque você aumenta volume, mas não calorias. Tá. Aí, no meio de tudo isso, você pode até estar tomando um suco, por exemplo, né? Só que quando você põe a biomassa, aquela glicose, porque eu particularmente sempre digo, né, que frutas melhor comê-las que bebê-las, né? Eu gosto também de mastigar, isso, eu prefiro. Porque também você batendo o suco, você já quebrou toda a fibra, então você não dá trabalho para o seu estômago e isso vai ser absorvido muito rapidamente. Entendi. Só que se você agrega, porque tem horas que você tem um suco pela frente, você tem que tomar. Então, se você coloca a biomassa, essa absorção diminui, vai ficando mais lenta. Entendi. Então, agrega valor. Uma outra coisa, de repente, vamos supor, você sabe que a gente na nutrição funcional não curte muito leite, derivados, glúten e companhia, né? Sim, Soja, inclusive. Tem as opiniões, como a gente fala aqui no programa. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu quero que uma mãe que diz assim, Gisela, como que eu vou fazer? Meu filho adora brigadeiro. Não tem problema. Você vai fazer a receita habitual do brigadeiro, só que com muito menos ingredientes, entre aspas, tá? Do mal, vamos dizer assim. Aqueles que são mais engordativinhos. Isso. E você vai pôr biomassa de banana verde. Vai ficar idêntico, o mesmo gosto, o mesmo sabor, o mesmo volume, mas com muito menos caloria. Então, você já está ajudando a sua criança a ir diminuindo o consumo de açúcar, que hoje é uma das coisas muito importantes. Agora, não é só isso. Então, conta tudo, doutor. Porque o negócio parece um milagre. É quase isso, não é? A gente pode definir como quase um milagre. Um alimento maravilhoso. O chefe Renato Calef e eu que escrevemos juntos, aí o outro, né, o Escolhas Intactas. Também vou mostrar, esse livro é maravilhoso. Tem um capítulo inteiro somente sobre biomassa da banana verde, que nós fizemos inclusive uma homenagem à dona Heloísa Freitas do Vale, que é a mentora, né? Que aquela descobriu, senhora, né? que descobriu. Foi tudo com ela. Veio ao Você Bonita, foi tão bacana. Não, gente, ela é uma... E ela tem mais de 80 anos. Uma saúde, que é um negócio impressionante. Exatamente. E ela, inclusive, contando que depois que ela começou a fazer uso da biomassa, ela aumentou a massa óssea dela. Por quê? Porque não podemos esquecer que o cálcio também é absorvido no intestino. Entendeu? Então, você fica com uma absorção de todos os nutrientes melhor, porque você fica com uma qualidade de parede intestinal melhor. Agora, a gente pode consumir em todas as refeições a biomassa de banana verde? Pode consumir em todas as refeições. Em todos os momentos da vida, você agora que tem que preparar seu organismo para o parto, porque inclusive a gente estava conversando nos bastidores a importância do parto natural, porque é no canal do parto que a criança entra em contato com as suas bactérias, são essas bactérias que tem que começar a colonizar o bebê, e não a bactéria do centro cirúrgico, né? Nem do médico que está fazendo o parto. Não, pelo amor de Deus. E no primeiro leite, o colostro, ele vai colonizar todo o intestino que está estéril desse bebê. Então, você tem que estar com uma boa saúde intestinal
para isso. Então, olha só, uma coisa muito interessante, metade das pessoas que estão nos assistindo podem ter diabetes e não sabem, porque nunca furaram o dedinho para saber da sua glicemia. Verdade. E, por isso que eu sempre gosto de falar a respeito. Então, pessoas que têm, por exemplo, problemas com glicemia, toda vez que coloca biomassa de banana verde no meio da alimentação, está diminuindo o aporte de glicose na circulação. Impressionante. Quer dizer, eu sou apaixonada pela biomassa de banana verde. Não, né? Só podia ser você para vir contar no programa com essa aula maravilhosa. Mas, doutora Gisela, não vai embora. A gente vai encerrar esse primeiro momento, porque... Vou dar um recadinho, já volto, nós vamos para a cozinha, você está convidada, a gente vai fazer, vai explicar a receita da biomassa de banana verde, vamos mostrar o que pode ser feito, porque dá para colocar em tudo praticamente. Não, em tudo. Como você citou, em tudo mesmo. Em tudo mesmo. Colocou, porque ela não tem sabor, ela vai ter o sabor do alimento que você coloca com ela. E só quero mostrar para vocês, antes de encerrar, essas duas preciosidades. Isso aqui é precioso. Primeiro livro de doutora Gisela, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que é o que a gente falou logo no início, na verdade. A escorregadinha, de vez em quando tudo bem, mas sempre cuidado. Aqui, Escolhas e Impactos, maravilhoso. Parceria de doutora Gisela Savioli com o querido Renato Calef, que já veio ao programa. Chefe maravilhoso. Todas as receitas, várias estão aqui. Não, todas. Muito bacana. E ainda, se você quiser saber mais informações, tem um site muito legal também, que é o da doutora Gisele. www.giselasavioli.com.br. Gisela Savioli, tudo junto. Savioli com E no final. Não, você tem... Savioli. Ah, é Savioli. Ah, então aqui tá com E. Então, Savioli. É verdade, aqui no livro, savioli.com.br, telefone 3062-4822, 3062-4822, você está no Twitter? @ Gisela Savioli, que aliás é uma ferramenta que eu uso, porque você sabe que eu faço muito trabalho voluntário, voltado justamente para nutrição. Então, me seguindo, inclusive muita gente faz pergunta, eu respondo, porque o intuito é difundir informação de nutrição. E a gente já vai falar do seu programa de rádio daqui a pouco, quando for para a cozinha. Ótimo. Porque isso é muito legal também. Twitter bombando, pode mandar para mim, para a doutora Gisela, as perguntas, que a gente vai ter tempo de falar delas daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, doutora. Pois é, a gente volta então agora, vamos para nossa cozinha, que está tudo pronto, que mesa linda, e para uma receita que eu queria passar no Você Bonita há muito tempo. Quem vai contar tudo pra gente hoje é a chefe Ângela Festa. Seja bem-vinda. Seu sobrenome? Boa tarde. É Festa mesmo. Que beleza! Tá certo que eu peguei ele do meu marido. Mas Mas olha que bom ter um sobrenome assim, Festa. Eu acho que eu queria ter o sobrenome Festa, porque eu sou festeira, que você não sabe. Nossa, adoro. Parabéns, viu? Deixa eu posso ficar só entre vocês. Doutora Gisela já está com a gente de novo, porque a gente vai mostrar a receita, enquanto isso vamos batendo papo. Isso mesmo. Porque é legal, inclusive, vocês trocarem aí informações para o público da experiência de quem põe a mão na massa, cozinha, com todos os estudos e todas as informações que você traz sobre a biomassa. Antes de tudo, eu queria que as duas contassem um pouco. O que a gente tem aqui? Olha, só antes de passar a receita, tá? No processo da biomassa, nós temos que pegar a banana verde, aquela verde mesmo, que ainda o amido não se transformou em frutose e ela é bastante dura. Então eu tenho que cozinhar, eu coloco a panela de pressão para esquentar a água e aí eu coloco aquelas bananas verdes e elas cozinham e ficam assim. Então, menino, será que vocês conseguem chegar bem pertinho pra gente? Ó, a gente tá mostrando ela fora da panela, então antes ela tem que cozinhar.
na panela de pressão. Isso mesmo. Tá, esse são já... 10 minutos. 10 minutos na panela de pressão, ela vai ficar assim. Isso mesmo. Só um detalhe, gente. A banana verde da bananeira. Não adianta querer comprar a banana verde na feira, no supermercado, que ela já está aclimatada. Tem que ser, e pode ser qualquer tipo de banana. Tá. Qualquer uma. Isso é muito importante, Exato. porque já me perguntaram se teria que ser só nanica Não, ou... qualquer uma. Qualquer banana, antes então dela, como você falou, do amido virar glicose. Na virar verdade, frutose. Virar glicose, porque tem de tudo, né? Isso. Entendi. Então a banana tem que estar assim, ó, linda igual essa da nossa mesa. Isso mesmo. Ok. Depois, mais informações onde encontrar essas bananas, a gente pode colocar no nosso site ou entrar em contato. Tanto com a chefe quanto com a doutora, pra gente também, porque aqui no ar a gente também não pode, a gente não pode falar um endereço, uma loja, nada disso. Mas, gente, um tá? amigo que tem sítio já resolve. É maravilha. Já resolve. Então, ó, amigos aí do sítio, vamos contar pra todo mundo que tem essa banana e você verde. sabe que no litoral tem muita bananeira, né? Inclusive na estrada, né? Isso, gente, então é nativa. É tão barato, tão barato. Isso mesmo. Isso que é importante. E você vai ver o bem que faz. Muito bom. E aí? Cozinhei ela 10 minutos na panela de pressão, coloquei, elas estão ainda quentes e eu vou cortar, tirar. Posso colocar aqui? Pode, deixa eu ver se a gente tem mais um pratinho. Eu vou pegar esse daqui. Meninas, depois vocês trazem outro pratinho. Cá, depois um outro pratinho, tá? Por favor. Que esse aqui é o que a gente experimenta. Aqui a banana ainda está dura, tá? O que eu faço? Eu coloco ela no processador. Olha, ela é bem dura. Olha que essa massa que a gente vai processar. Na maioria das vezes, lógico, a gente coloca a água, mas você vai tentar o mínimo possível não colocar. Olha como ela é dura. Normalmente Por a gente isso que tem que ser quente. Parece até palmito, né? A gente deixa geralmente até uma caneca com água fervendo. Eu não uso a água da cocção da banana. Você também não, né? Não, usa outra água. Eu jogo uma água fresquinha, já fervidinha e fica ali, né? Tá bom. Pra Qualquer gente, coisa. aquele mise en place que tem que ter, né? E aí vai batendo e se precisar. Se precisar, já tá pronto. Aqui eu vou bater essa quantidade, mas você vai colocar o que você cozinhou, tá? Perfeito. Eu vou então, colocar pode essa cozinhar quantidade. tudo de uma vez. Se quiser cozinhar várias bananas, pode. Isso, não tem limite, né? Por que eu tô cozinhando essas? Essa daqui eu vou fazer no meu processo aqui da minha casquinha de frango. Tá. E aqui a água de frango que eu usei tá aqui e eu vou bater com essa banana verde. Agora, primeiro, pode usar liquidificador, quem não tiver processador? Pode. O liquidificador, a diferença é assim, esse aqui é mais potente e a gente consegue fazer uma massa mais densa. Entendi. Mas, se você não tiver o liquidificador, você vai precisar um pouquinho mais. Eu até tenho duas aqui, diferentes, que aí a gente Tá bom, já mostrar as texturas, então, né? Isso, legal. isso mesmo. Sobe o som, Pacheco. Vamos lá. Já deu uma textura legal. Isso. Na verdade, eu posso bater um pouco mais que esse, até para tirar todos esses. Ela fica um creme mesmo. Como esse que eu usei um pouquinho mais. Esse aqui... O lance é o quanto tempo a gente vai bater. Exatamente. Tá, em casa pode bater um pouquinho mais. Posso? Vamos bater um pouquinho mais? Vou fazer o seguinte. Bem lisinha. Isso, dependendo é isso aqui, ó. Então vamos mostrar. Isso mesmo. Porque nosso tempo voa, então é legal a gente mostrar meio pronto. Isso. Até, ó, olha que legal. Ela vai ficar assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho, já volto. Pra gente continuar daqui. Se você precisar adiantar alguma coisa, pode adiantar, que na volta a gente retoma. Então, chegando várias perguntas, doutora Gisela, que eu já vou fazer. Continua embobando no Twitter, já volto. Voltando pra nossa cozinha, vou ficar do ladinho de cá pra não te atrapalhar. Ok, Carol. Batemos, então, a biomassa de banana verde. Vocês viram como é muito fácil. É muito fácil. E Rápido. Basta deixar, então, a banana cozinhando na panela de pressão. Isso. Né? Cozinhou 10 minutos.
tiramos a casca, separamos a casca e colocamos aqui a banana. A banana, e aí você vai colocar um pouquinho de água, o que der para você fazer o processamento e ela ficar um creme, que pode ser essa daqui que a gente vai usar aqui na casquinha. Legal. Parece uma massa mesmo, né? Isso. Na verdade, ela vai substituir a farinha de trigo, que às vezes a gente usa num refogado, alguma coisa, num recheio de torta. E aqui eu tô colocando... Isso, da liga e cremosidade. E cremosidade, então ele dá volume. É maravilhoso. No suco da cremosidade, parece que tá tomando sempre aquele suco ralinho. Gente, uma torta com isso. Olha, Carol, você vê que ela aquecendo, ela vai desmanchando um creme. Eu vou colocar aqui o caldo do frango. Tá. Que pode ser aquele caldo até que a gente prepara em casa. Não é, tem que ser aquele. É outro sabor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas perguntinhas. Quer dizer alguma coisa nesse momento? Tá vendo como ele já vai ficando cremosinho? Virou um creme. Isso. Gente, é milagre. Essa é a ideia. Olha que você viu isso, é um milagre. Aqui, gente, isso é sensacional. É só a gente colocar. Eu coloco um pouquinho de mostarda. Se quiser. Tá. E aqui ele está pronto. Gente. O sal, olha o perfume. a gosto. Olha o perfume. Isso aqui é uma receita de uma casquinha de frango. Eu já vou passar a receita para vocês. Olha a cremosidade. Que a gente foi fazendo porque a intenção aqui é mostrar a biomassa de banana verde. Exato. E pode ser colocada em várias receitas. Então chegou uma pergunta aqui da Denise. Denise, um beijo para você. É a seguinte, a biomassa de banana verde comprada em casas de produtos naturais tem o mesmo benefício do que a gente faz em casa? A farinha também tem, tá? Tanto comprada em casa quanto fora. A farinha tem estudos mostrando atualmente que sim, tá? Então, olha só que bacana, uma colher de sopa de biomassa traz mais ou menos 20 gramas de fibra, né? Quanto que nós temos que comer no mínimo de fibra por dia? De 20 a 30 gramas. Nossa. Então, você comendo uma colher de sopa, já está pelo menos conferindo uma boa adequação de fibra. E o resto, você vai ter que adquirir também dos alimentos do dia a dia, né? Nossa, que bacana. Muito interessante. Então, comprar pronta também tem os benefícios. Mas fazer, olha que receita barata e fácil, não dá trabalho nenhum. Que graça. Chegou mais uma pergunta da Bruna Souza. Bruna, um beijo. Gente, é muita pergunta. Nós vamos ter que fazer esse programa de novo, viu, Luzinha? Em referência, então, à pauta da biomassa, tem algum alimento que não pode misturar com a massa, com a biomassa? Água, talvez para você beber, mas do resto... Só água, então que não vai ser muito... A digestão não vai ser muito boa, mas o resto tudo. Não, tudo sem problema nenhum. E outra coisa, não precisa avisar em casa que tá colocando. Não conta pra ninguém. Não precisa, porque senão fica aquela implicância, não comi, não gostei, dos adolescentes. É verdade. Então, marido também e de alguns maridos que eu ia dizer. Não fala. Você sabe, Gisela, que eu faço assim em casa, Carol. Eu faço assim em casa, eu vou fazendo as coisas e eu procuro deixar de uma forma que fique muito próximo da aparência que é o convencional. Entendi, que é a massa, que é o carboidrato. Por isso que nesse caso até eu coloquei a mostarda, que ela já deixa aquele amarelinho que a gente gosta, sabe? Que a gente espera que tenha. E agora, dessa forma, ela foi pro forno e eu tenho lá quentinha. Tem uma quentinha pra mim? Então vamos pegar a quentinha? Enquanto ela pega a quentinha pra eu experimentar, sabe o que eu ia te perguntar? Sim. Como a gente armazena essa biomassa se a gente fizer em grande quantidade? Geladeira? Olha, este daqui foi geladeira porque eu tenho que usar em uma semana. Este daqui são cubos que é de gelo, olha. Tá vendo? De gelo e põe no freezer. É de gelo. Aí você vai fazer um suco, você vai pegar o seu cubo e vai usar. Você vai fazer uma preparação. Se for necessário que tiver muito amido, você vai bater no liquidificador e vai usar com um pouco de líquido. O que eu faço em casa? Quando eu faço como a chefe Ângela fez, de cara, aquela que eu acabei de descascar, eu já como no meu café da manhã, porque ela amassadinha com um temperinho é divina, tá? Aí eu preparo dessa maneira. Eu deixo um pouco na geladeira, dura uma semana na geladeira, tá? Fechadinha no Tupperware. Numa embalagem de vidro, né? E o restante eu armazeno em forminha de gelo. Aí depois que congelou, eu tiro e aí, por exemplo, vou fazer um arroz. Pego uma... Coloca, já fica cremoso o arroz, fica parecendo risoto. Você sabe que é bárbaro, porque no caso do arroz, se você joga naquela água, ele vai dissolver, vai desaparecer, vai ficar um arroz convencional. Gente. É muito bacana. Isso o é um feijão milagre. É bárbaro. Agora, coloque hoje na alimentação. Enquanto isso eu vou só experimentando, agora, pode finalizar. No
no suco tem que sempre ser essa daqui que não foi congelada, tá? Então, eu tiro do freezer, se eu vou usar para fazer suco, eu tiro do freezer, eu deixo ela ficar normalzinha, né? Assim, cremosinha, pra bater no suco, tá? Isso é importante. Às vezes eu até dou uma aquecidinha pra dar uma soltadinha. Só pra soltar. Exatamente. Aí eu bato no suco, fica maravilhoso. Tá quente, né? Coitada. Textura. Gente, eu vou fazer o seguinte. Estão quase me matando aqui, porque eu tenho que encerrar, porque o programa voa. Peço até desculpa pra vocês, porque esse negócio, o Marcelo tá falando que foi sensacional. Só Não, e posso essa agradecer. mesa aí, tudo. Linda. Né? Não, brigadeiro. Olha, gente, antepasto, é muito bom. brigadeiro que eu falei. Docinhos, tudo, tudo. No final do programa, tudo. então, eu vou encerrar do lado da mesa. Não tire a mesa, não, que eu vou encerrar daqui a pouco do lado da mesa e mostrar tudo de novo. Eu preciso te agradecer, passar o seu contato. Ângela Festa, que é chefe, que preparou a biomassa pra gente. Tantas outras receitas que vocês estão vendo. Quer saber mais sobre isso? Entre em contato com ela. Telefone 0 operadora 11. O celular é o 9 na frente. 7531, porque aqui em São Paulo, né? 7531-2445. 97531-2445. O e-mail festa.angela@gmail.com. festa.angela@gmail.com. Muito fácil. Obrigada. Adorei. Gente, olha, eu gostaria de ficar aqui o dia todo. Doutora Gisela, obrigada. Mais uma vez, você arrasa. Um prazer recebê-la. Imagina, um prazer é meu de estar Voltem. aqui. Voltaremos. Só posso dizer isso, não é verdade? Tenho certeza, pessoal de casa, amor, muito obrigada. Guardem tudo que eu vou comer tudo. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, querida.